Era a noite de aniversário do homem mais poderoso da região. 200 convidados, champanhe importado, segurança na porta. E no meio da festa, alguém começou a destruir tudo que ele havia construído. Silenciosamente, metodicamente, sem que ninguém percebesse até ser tarde demais. O que aconteceu naquela noite nunca foi publicado em nenhum jornal. Mas Lúcio Flávio estava lá. Comendador Valério Sampaio havia chegado onde estava através de uma combinação de inteligência genuína, trabalho real e uma disposição para fazer coisas que homens mais escrupulosos recusavam. Não era o tipo de trajetória que se conta com orgulho em entrevistas, mas era o tipo que funciona. Havia começado com um armazém, expandido para transporte, depois para a construção civil, depois para um conjunto de empresas que na prática controlavam boa parte do fluxo econômico de 3 municípios do estado do Rio. Comendador era título que havia comprado literalmente através de uma associação beneficente que distribuía a distinção para quem fizesse doações suficientemente generosas. Mas ele gostava do título, gostava do que o título comunicava, que havia um antes e um depois na sua vida, e que o depois era superior a quase tudo que existia ao redor. A festa de aniversário dos 60 anos havia sido planejada por 3 meses. Salão alugado num clube de elite do município, catering contratado de fora, banda ao vivo, convidados que iam de políticos estaduais a empresários de setores variados, passando por delegados, juízes e pelo tipo de figura eclesiástica que aparece em eventos assim para abençoar o poder com a presença e receber em troca a proteção simbólica que o poder oferece à instituição. Era a festa de um homem que havia chegado, que queria que todo mundo soubesse que havia chegado e que não havia calculado que aquela noite seria o começo do fim de tudo que havia construído. 3 semanas antes da festa, um homem chamado Geraldo Peixoto entrou no escritório de um advogado barato, num andar de um prédio comercial do centro, com uma pasta de papéis e uma expressão de quem já não tem nada a perder. Geraldo havia trabalhado por 11 anos numa das empresas de construção do comendador Valério. Havia começado como servente, subido para encarregado, chegado a gerente de obras, numa trajetória que havia custado a saúde, o casamento e a maior parte da juventude. Havia entregado 11 anos de lealdade a uma estrutura que, quando deixou de ser útil, o havia descartado com a eficiência administrativa de quem troca uma peça de maquinário. A demissão havia sido 3 meses atrás, sem indenização adequada, com pressão para assinar documentos que quitavam direitos que não deveriam ser quitados, com a ameaça implícita, nunca dita em palavras, mas presente em cada interação, de que resistir seria mais caro do que ceder. Geraldo havia cedido, havia assinado, e depois havia passado 3 meses olhando para o teto de um quarto de pensão, com a conta no banco diminuindo semana a semana, com a pasta de documentos que havia guardado ao longo dos anos, pesando no armário como uma questão sem resposta. Porque o que havia naquela pasta não era apenas a história de uma demissão injusta. Era a história de 11 anos de observação próxima, de como o comendador Valério Sampaio realmente operava. Contratos de obra superfaturados com dinheiro público municipal. Materiais de construção que constavam em nota como utilizados e que, na prática, eram vendidos em paralelo para terceiros. Trabalhadores registrados em folha que não existiam, cujos salários eram desviados sistematicamente. Uma estrutura de corrupção metódica, documentada de forma involuntária por um homem que havia ficado próximo demais, por tempo demais, e que havia guardado cópias de tudo, porque algum instinto de autopreservação havia dito que um dia poderia ser necessário. O advogado barato ouviu tudo aquilo, olhou para a pasta e disse que o caso era grande demais para ele. Disse um nome. Disse que havia um promotor no Ministério Público do Estado
que havia aberto investigações contra figuras parecidas antes e que havia levado adiante o que outros engavetavam. Geraldo foi embora com o nome anotado num papel dobrado no bolso. O que ele não sabia era que antes de chegar ao promotor, antes de qualquer movimento formal, aquela conversa havia chegado a ouvidos errados. O escritório do advogado Barato ficava num prédio onde outros advogados, contadores e pequenos prestadores de serviço também trabalhavam. Prédios assim têm uma porosidade específica, paredes finas, portas que não fecham completamente, recepcionistas que ouvem sem querer e às vezes com querer. E havia naquele prédio um contador que havia prestado serviço para uma das empresas do comendador anos atrás, que havia saído desse serviço com um acordo de confidencialidade e com a consciência clara de que manter distância era a política mais segura. Quando esse contador ouviu o nome de Geraldo Peixoto ser mencionado numa conversa de corredor e quando 2 dias depois, uma ligação de um número que ele conhecia perguntou de forma indireta se havia algo novo no prédio, ele disse o suficiente para que a informação chegasse onde havia interesse em que chegasse. O comendador Valério Sampaio ficou sabendo que Geraldo havia falado com um advogado, que havia uma pasta, que havia documentos. A resposta foi imediata e calculada. Primeiro, uma oferta. Um emissário chegou até Geraldo com uma proposta de acordo. Indenização complementar, valor razoável, em troca dos documentos e do silêncio formal. Era o tipo de oferta que a maioria das pessoas no lugar de Geraldo aceitaria, porque a maioria das pessoas no lugar de Geraldo estava com a conta diminuindo e com o cansaço de lutar contra algo maior do que si mesmo. Geraldo recusou. A segunda resposta foi diferente, menos cordial. Nos dias seguintes à recusa, a vida de Geraldo começou a ser pressionada de formas que não deixavam impressão digital. O senhorio do quarto de pensão recebeu uma ligação anônima dizendo que o inquilino do quarto 7 tinha envolvimento com coisas que o senhorio não ia querer no estabelecimento. A pensão tinha regras. Geraldo recebeu aviso de despejo em 48 horas. O contador de um antigo emprego recebeu uma consulta de uma empresa que estava considerando contratar Geraldo para um serviço temporário. Consulta que havia chegado por um caminho torto, que havia sido construída especificamente para que a resposta negativa fosse documentada e circulasse. O irmão de Geraldo, que morava no mesmo município e que tinha um pequeno negócio de manutenção elétrica, recebeu uma visita de fiscalização de alvará que não havia sido solicitada por ninguém e que resultou em notificação por irregularidade menor que havia existido por anos sem que ninguém houvesse se importado. Era pressão indireta. Era a linguagem específica de quem tem recursos suficientes para apertar sem apertar diretamente, para machucar sem tocar, para deixar claro que resistir tem um custo que vai além do indivíduo que resiste. Geraldo entendeu o recado. Ficou com medo. Ficou em silêncio por alguns dias, sozinho num quarto novo de outra pensão mais barata, com a pasta de documentos debaixo da cama e sem saber o que fazer com ela. Foi nesse ponto que o caminho cruzou com Lúcio Flávio. O cruzamento não foi planejado por nenhum dos dois. Havia um homem que conhecia Geraldo de um período anterior da vida. Um homem chamado Beto Cabo, que havia trabalhado nas obras do comendador por um período curto e que havia saído antes de Geraldo, mas com memórias parecidas sobre como aquela estrutura funcionava. Beto Cabo sabia de Lúcio Flávio porque tinha o tipo de circulação que eventualmente chegava a todos que importavam naquele universo paralelo onde as coisas reais aconteciam. Quando Beto ouviu o que estava acontecendo com Geraldo, quando entendeu a dimensão do que havia na pasta e a dimensão do que estava sendo usado para silenciá-lo, foi até Lúcio Flávio. Não como pedido formal, como informação depositada em frente a alguém que sabia o que fazer com informação. Lúcio Flávio ouviu,
Fez perguntas específicas: o que havia na pasta, quem havia sabido da conversa com o advogado, quem eram os emissários que haviam feito a oferta a Geraldo. Beto respondeu o que sabia. Para o resto, disse que Geraldo responderia melhor. O encontro com Geraldo aconteceu numa tarde, num lugar neutro, com a ausência de cerimônia que Lúcio Flávio usava nesses primeiros contatos. Não havia promessa no tom. Havia atenção genuína e algumas perguntas que iam direto ao ponto. Geraldo falou por 1 hora, mostrou parte da pasta, descreveu o que havia acontecido desde a recusa da oferta. Quando terminou, Lúcio Flávio ficou em silêncio por um momento. Então, disse 2 coisas. A primeira, que os documentos precisavam sair do quarto da pensão imediatamente e ir para um lugar que não tinha conexão com Geraldo. A segunda, que havia uma forma de usar o que estava naquela pasta de um jeito que o comendador Valério Sampaio não conseguiria bloquear, mas que precisava de alguns dias. Geraldo perguntou se podia confiar. Lúcio Flávio não respondeu diretamente. Disse apenas que havia motivos para continuar e que os documentos eram o motivo mais concreto de todos. A festa de aniversário era em 18 dias. Lúcio Flávio sabia disso porque todo mundo no município sabia. Havia sido anunciada com a antecipação de um evento público com o tipo de ostentação discreta que na prática é ostentação sem o adjetivo. O comendador havia distribuído convites em papel de qualidade. Havia enviado carros para buscar convidados de outras cidades. Havia feito questão de que a data ficasse marcada no calendário de quem importava. Era uma oportunidade. Não para confronto físico. Esse nunca havia sido o instrumento de Lúcio Flávio quando havia alternativa mais eficaz. Era uma oportunidade para que algo acontecesse no momento de maior visibilidade do comendador Valério, quando ele estaria rodeado das pessoas cuja opinião lhe importava, quando a distância entre o que ele aparentava ser e o que era poderia ser medida da forma mais impactante possível. Os dias seguintes foram de movimentação silenciosa, em várias direções simultaneamente. O promotor que o advogado havia mencionado a Geraldo era um homem chamado Dr. Menezes. Lúcio Flávio não tinha acesso direto ao Ministério Público, mas havia alguém que tinha, um jornalista investigativo que trabalhava num veículo de abrangência estadual, que havia feito matérias sobre corrupção municipal antes e que tinha canais estabelecidos com o MP para esse tipo de apuração. O jornalista se chamava Rodrigo e Lúcio Flávio o conhecia de uma história anterior que não precisa ser contada aqui, mas que havia criado entre eles o tipo de relação profissional baseada em utilidade mútua e respeito pela competência um do outro. Rodrigo recebeu os documentos. Passou 3 dias verificando, cruzando com dados públicos de licitações municipais, consultando fontes próprias que confirmaram o que havia na pasta. O que encontrou era sólido o suficiente para uma matéria. Sólido o suficiente para muito mais do que uma matéria. A pergunta era, quando publicar e como? Em paralelo, Lúcio Flávio havia mapeado a estrutura de proteção do comendador com a minúcia de quem entende que a força de um homem poderoso está nas conexões que o cercam e que enfraquecer essas conexões é mais eficaz do que atacar o centro diretamente. O que havia encontrado era uma teia conhecida no seu padrão, mas específica nos seus detalhes. O vereador que havia garantido contratos municipais recebia comissão que entrava disfarçada em conta de empresa de fachada. O delegado que havia bloqueado investigações anteriores tinha filho empregado em uma das construtoras do comendador sem função real verificável. O presidente do clube onde a festa seria realizada tinha dívida pessoal com o comendador, que havia sido renegociada em condições que não apareciam em nenhum papel. Eram correntes, e correntes, quando expostas, criam um problema específico para quem está preso nelas. Ou você admite a corrente, ou você corta ela. E cortar ela significa trair quem a forjou, o que cria um outro tipo de problema.
Lúcio Flávio foi falar com o vereador primeiro, não com ameaça aberta, com informação. Disse ao vereador o que havia nos documentos, disse o que seria publicado, disse que havia formas de a história ser contada que incluíam o vereador como cúmplice central ou como figura periférica, dependendo de como o vereador escolhesse se posicionar nos próximos dias. O vereador ficou branco, ficou em silêncio por um tempo suficientemente longo para que a escolha fosse óbvia. Nos 2 dias seguintes, outros movimentos foram feitos em direções parecidas, com pessoas parecidas, com a mesma economia de palavras e a mesma clareza sobre o que estava em jogo. A noite da festa se aproximava, e o comendador Valério Sampaio continuava planejando os detalhes da celebração, sem saber que o chão havia sido retirado de debaixo dos seus pés. A festa começou às 8 da noite, com a pontualidade que o comendador exigia de tudo que organizava. Os 200 convidados chegaram em carros bons, em roupas adequadas à ocasião, com a disposição de celebrar o homem que os havia convidado e cuja influência muitos deles precisavam manter próxima. O comendador Valério circulava pelo salão com a desenvoltura de quem está completamente no controle do ambiente. Cumprimentava, abraçava, fazia a conversa curta que as situações sociais de alto nível exigem, recebia elogios com a modéstia calculada de quem os esperava. Era a performance de um homem no auge. A primeira coisa que aconteceu foi sutil o suficiente para passar despercebida pela maioria dos presentes. O vereador, que havia sido convidado e havia confirmado presença, não havia chegado. Nem ele, nem 2 outros políticos municipais que faziam parte do círculo regular do comendador. A ausência foi notada por algumas pessoas, foi comentada em voz baixa, foi descartada com justificativas genéricas. Mas o comendador notou. Havia algo na ausência específica dessas pessoas que comunicava um problema que ele não conseguia ainda localizar. A segunda coisa aconteceu às 10 da noite. Rodrigo, o jornalista, havia publicado a matéria naquela tarde. Não havia esperado até depois da festa. Havia entendido depois da conversa com Lúcio Flávio que publicar antes criava um efeito específico que publicar depois não criaria. A matéria havia saído num veículo de abrangência estadual, com documentos reproduzidos, com valores específicos, com nomes e datas. Havia sido compartilhada ao longo da tarde e da noite por canais que alcançavam exatamente o tipo de pessoa que estava presente naquela festa. Às 10 da noite, havia convidados no salão que haviam lido a matéria antes de chegar. Havia outros que a estavam lendo nos celulares durante a festa. E havia um momento inevitável em que a informação começou a circular dentro do próprio salão, de grupo em grupo, com aquela velocidade específica das notícias que mudam a temperatura de um ambiente sem que o ambiente consiga fingir que não mudou. O comendador percebeu a mudança. Percebeu nos olhares que pararam de ser diretos. Percebeu nas conversas que se encerravam rápido demais quando ele se aproximava. Percebeu no espaço que foi se abrindo ao seu redor com a gradualidade de uma maré que recua. Foi até um dos assessores. Recebeu no ouvido, em voz baixa, o que havia sido publicado. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais para o contexto de uma festa. Então olhou para o salão, para os 200 convidados, para as mesas com champanhe e o palco com a banda e a decoração que havia custado mais do que a maioria dos presentes ganhava em um mês. E viu que aquilo havia terminado. Não a festa. A festa continuaria por mais algumas horas, com a inércia social que eventos assim têm. Mas a versão de si mesmo que havia construído ao longo de décadas, o comendador que havia chegado, que havia acumulado, que havia controlado, havia terminado naquela sala naquela noite. Lúcio Flávio não estava na festa, não havia sido convidado e não havia motivo para que estivesse lá.
O que havia feito não dependia da sua presença no momento do resultado. Estava em outro lugar naquela noite, num lugar ordinário, fazendo coisas que não precisam ser descritas. Soube do que havia acontecido na festa porque Rodrigo o avisou por mensagem. A matéria havia repercutido além do esperado, havia sido replicada por veículos nacionais, havia chegado ao MP estadual, que já havia recebido os documentos originais por outro canal e que havia aberto procedimento formal. Lúcio Flávio leu a mensagem. Ficou em silêncio por um momento e não respondeu imediatamente. Havia algo que sempre o ocupava depois de episódios assim. A pergunta sobre o que realmente havia sido feito. O comendador Valério havia sido exposto. Os documentos estavam em mãos corretas. O processo formal havia começado. Geraldo havia saído do quarto de pensão e estava em lugar mais seguro, com a indenização que lhe era devida em processo judicial que agora tinha muito mais chance de avançar. Mas havia a teia inteira. O vereador que havia se afastado não havia se afastado por virtude, havia se afastado por cálculo. O delegado, com o filho empregado na construtora, iria navegar a situação da forma que fosse mais conveniente para o delegado. As estruturas que haviam permitido que aquilo durasse anos não haviam sido destruídas. Haviam sido expostas, o que era diferente. Exposição cria consequência, mas consequência leva tempo. E durante o tempo em que a consequência chegava, o mundo continuava funcionando com os mesmos mecanismos, um pouco mais cuidadosos, um pouco mais discretos, mas fundamentalmente os mesmos. Isso era o limite do que havia sido possível fazer. E Lúcio Flávio havia aprendido ao longo de uma vida inteira de entender como as coisas funcionavam, que o limite do possível era o lugar onde se parava, não por conformismo, por pragmatismo. Ir além do possível não produzia mais resultado. Produzia apenas mais desgaste. O inquérito contra o comendador Valério Sampaio foi aberto formalmente 2 semanas depois da festa. A investigação levou meses, como todas essas investigações levam. Houve recursos, houve tentativas de desqualificar os documentos, houve advogados caros trabalhando em cada ângulo possível. Mas os documentos eram sólidos. Geraldo havia guardado bem. E o promotor Menezes era o tipo de profissional que a pressão não dobrava facilmente. O comendador foi indiciado. As empresas tiveram contratos municipais suspensos durante a investigação. A estrutura que havia operado por anos com a tranquilidade de quem está protegido começou a funcionar com o atrito específico de quem está sendo observado. Não foi destruição completa, raramente é. O dinheiro acumulado protegia, os advogados defendiam, os processos arrastavam. Mas havia algo que não havia mais. Havia acabado a impunidade tranquila, o senso de que nada chegaria, de que as conexões certas eram muralha suficiente contra qualquer consequência. A festa de 60 anos foi a última que o comendador Valério Sampaio deu. Não porque foi proibido de dar festas, mas porque não havia mais ninguém que fosse com a disposição de antes. O salão, cheio de 200 convidados, não se repete quando o anfitrião passa a ser figura de investigação em vez de figura de poder. O capital social que havia acumulado havia evaporado com a velocidade específica das coisas que são construídas sobre a aparência, em vez de sobre a substância. Geraldo ficou sabendo do indiciamento num dia comum, pela televisão, enquanto tomava café num bar. Não fez comentário. Ficou olhando para a tela por um momento, depois voltou ao café. Havia coisas que 11 anos de trabalho e a destruição que havia seguido não permitiam celebrar facilmente. Mas havia algo que estava diferente desde aquela tarde em que havia se sentado com Lúcio Flávio e mostrado a pasta. Havia a sensação de que havia feito o que havia para ser feito, de que os documentos haviam chegado onde precisavam chegar, de que o silêncio que havia sido comprado não havia sido mantido. Era suficiente.
Não era tudo, mas era suficiente. Existem histórias de poder que só fazem sentido quando você vê o que está escondido embaixo. A festa, os convidados, o champanhe, o título comprado, tudo isso era a superfície. Embaixo havia 11 anos de um homem guardando cópias porque instinto dizia que um dia ia precisar. E havia uma noite em que alguém decidiu que aqueles documentos chegassem ao lugar certo na hora certa. O comendador Valério Sampaio havia construído o suficiente para achar que estava acima de qualquer alcance. O que não havia calculado é que o alcance não depende do tamanho de quem está chegando. Depende de quem está decidido a chegar. Se você chegou até aqui, você sabe que existem outras histórias assim. Histórias que ficaram enterradas, que envolvem poder real, dinheiro real e pessoas reais que pagaram o preço de cruzar o caminho de quem não aceita limite. No próximo episódio, mais uma delas. Uma que o tempo quase apagou completamente. Fica aqui.